do Senhor. A paz, irmã Lucilva, é um prazer conversar com a irmã novamente. É um prazer nesse convite mais uma vez, agradecendo a irmã pelo grande convite que a irmã nos fez aí. Obrigado pelo carinho. Então, a palavra que nós vamos trazer aqui, eu sempre repito isso, a palavra não é minha. A palavra é totalmente do Senhor. Interessante que nós vamos falar sobre o tema proteção. Proteção. Esse mês é um mês que o mundo, né, vai estar em festa. Só que essa festa não pertence a nós. Essa festa não serve para nós que somos servos de Deus. Então, proteção é o tema de agora para os irmãos aí. Quando nós falamos em proteção, nós lembramos de cuidado, preocupação, esconderijo. Quando nós falamos de proteção, nós lembramos do cuidado que Jesus quer ter com todos, cada um de nós. Seja servo ou não seja servo. E esse mês, como todos os meses, todos os anos acontece, o adversário vai testar aqueles que são servos genuínos do Senhor. Então vai ser uma prova que nós vamos ter que ser provados e aprovados. O interessante é que nós falamos sempre uma palavra chama deserto. O que é deserto? O deserto tem um significado muito grande na Bíblia. Em Gênesis fala, por exemplo, que quando o homem foi expulso do jardim do Éden, ele foi colocado diretamente no deserto. Ele foi colocado no deserto. E quando a gente fala de deserto, a gente lembra de solidão. Porque o mundo que nós vivemos hoje é um deserto. Só que não é esse deserto que Jesus quer falar com você nessa tarde. Nem um mundo, nem uma humanidade que nós estamos vivendo. Claro que a palavra de Deus fala que o mundo hoje é um deserto. A humanidade hoje é um deserto. Só que não é esse deserto que Jesus quer falar conosco nessa tarde, não. É o outro deserto além desse. Só que esse deserto que nós estamos morando agora, tem casa, tem moradores, tem prédio, tem rua, tem meio de transporte, tem meio de aviação, tem tudo. Só que esse deserto que Jesus quer falar contigo nessa tarde, não tem nada disso. É um puro deserto. É um deserto que nós podemos dizer que o deserto ele tem uma terra seca, uma terra árida e uma terra que você vê, o que tem no deserto só? Sol, calor, lua e frio. Interessante que quando nós falamos de deserto, o que vem na nossa mente agora? Vem Moisés. Moisés, no deserto, ele ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu a voz de Deus. Porque ele ouviu a voz de Deus que ele queria. Ele levou o povo à terra prometida. O povo de Deus caminhou pelo deserto. Imagine o povo de Deus caminhar naquele deserto com uma areia quente. Durante o dia no deserto, é 50 graus de calor. Até hoje é assim no deserto. O mesmo deserto que o povo de Moisés, né, ali andou, é o mesmo hoje. A temperatura é igual, não mudou nada. 50 graus durante o dia. Imagine aquele povo andando naquela areia quente. E muitas vezes você que está aí reclama da vida, falar que as coisas estão difíceis. Nada para você estar
bom. Sabe por que para você não está bom? Porque você está vivendo num deserto. Você se sente sozinho. Num deserto você não encontra ninguém nele. No deserto, durante o dia, como falei, 50 graus de calor. Durante o dia, 50 graus de calor, mas durante a noite, é um grau abaixo de zero de frio. Só que a palavra de Deus fala aqui que então o povo teve uma experiência de contato com Deus. O povo de Deus passou no deserto diversos testes. E nós estamos passando e vamos passar nesse mês de fevereiro por diversos testes. Diversos testes vamos passar. Interessante que no deserto você está sozinho. Como eu falei, Deus não está falando desse deserto que nós estamos hoje. A humanidade, casas construídas, nada disso. Deus está falando de um outro deserto onde não tem nada disso, não existe nada disso. Então, nesse deserto você se sente sozinho, você se sente solitário, literalmente sozinho nesse deserto. Entre Deus e o diabo. Porque Deus falou com Moisés. Então a palavra de Deus fala aqui que entre a areia e o sol, você vai ver só a areia e o sol, mais nada. A areia, dunas de areia, tempestade de areia, mais nada você vai ver. É um lugar de solidão. O deserto durante o dia, como eu falei, é muito quente. Então, diante da noite, o grau é muito baixo. E no deserto, que você encontra é você mesmo. Você se encontra você mesmo, você e você. Com sua identidade, e ninguém fica ao seu lado para te ajudar. Não tem muleta para você andar, não tem ninguém para você conversar, não tem nenhum local para você se apoiar, não tem. Isso que o nome fala, deserto. E no deserto, você pode ouvir a voz de Deus, que é a voz do bem, mas nesse deserto você pode ouvir a voz do mal também. Você pode ouvir também. Porque o deserto fará você dar mais valor ao deserto. Interessante que você poderá falar, né? Que o deserto é um lugar de sofrimento, um lugar de dor e um lugar de você escutar a voz de Deus. Então, como eu falei com os irmãos, essa semana nós ficamos buscando, você pedindo ao Senhor uma palavra para poder trazer nessa live. E Jesus quer falar com você nessa hora, Ele está falando com você nessa hora. E no deserto não existe máscaras, muletas, pontos de apoio, nada disso existe no deserto. Ali no deserto é você e você. É a hora da verdade. Você vai, a sua máscara vai cair. Que quando tem pessoas perto de você, você consegue se virar, consegue manifestar, mas quando você está no deserto sozinho, a sua máscara vai cair. Não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém para você se apoiar, não tem ninguém para você pedir orientação, me ajuda, não tem jeito, não tem forma nenhuma de fazer. Então, o deserto, muitas vezes, já falar, o deserto é uma maldade para mim. Eu não quero estar nesse deserto, não. Mas muitas vezes, irmãos, é preciso você estar nesse deserto. Porque pelo menos você estando no deserto, você vai fugir de muitas coisas. E muitas pessoas perguntam hoje, por que Jesus não fala comigo? Por que Moisés... Por que Jesus chegava perto de Moisés e conversava com Moisés? Por que Abraão... Jesus conversou com Abraão de face a face?
Rei Josafá, dentro da tenda dele, quando estava passando por uma grande agonia, e agora os reinos vão querer destruir minha família. A palavra de Deus fala que rei Josafá dentro da tenda, Jesus chegou perto dele, passou todo o esquema de luta que ele tinha que fazer para ganhar aquela luta. Muitas pessoas até me perguntam hoje, Gil, por que hoje Jesus não aparece para nós? Só fala através da Bíblia, só fala através do louvor, só fala através da oração. E eu pedi ao Senhor uma orientação, Senhor, que eu vou responder. Por que o Senhor não fala com o Senhor que não aparece, como o Senhor parecia para Abraão, para Isaac, para Jacó e para Moisés, para Josafá, para Jó, para muitos heróis da Bíblia, nossos irmãos, nossa família. Por quê? Aí o Senhor responde nessa tarde. Porque a tecnologia, as redes sociais abafaram a minha presença. Porque hoje as pessoas não andam com Bíblia muito na mão mais. Hoje você abre um celular, hoje você tem uma Bíblia no seu celular, você não leva a Bíblia para a igreja mais. Hoje, um adolescente antigo, na minha época eu era jovem, eu andava com Bíblia para cima e para baixo, não tinha vergonha de andar com Bíblia, não. Hoje, um jovem não, vai com Bíblia para baixo do braço, ele vai com o celular dentro do bolso, que é mais fácil, que ninguém vai descobrir que ele é crente, nem que é cristão. Ele vai para a igreja, ninguém vai saber que ele vai para a igreja. Então, isso é uma forma de Deus não se manifestar até você. Ah, Gilmar, então por que existiu a rede social? Já que Jesus falou com você que isso está atrapalhando a presença dele. É porque Jesus está nos testando, irmãos. Essa rede social foi para Jesus deixar nos testar. Para ver se nós íamos. Por quê? Então falou, estamos no deserto. Nós estamos no deserto. E o povo de Moisés passou por vários testes. Moisés se deixou, vamos deixar de morrer, Moisés, nesse deserto, nos tirar de Faraó, que estava nos alimentando nossa família, nossos filhos, nosso gado, e vai nos deixar morrer aqui nesse deserto, Moisés. Então, Jesus nos testa. Hoje as pessoas não andam com Bíblia mais na mão, é celular na mão, que tem um aplicativo de celular para poder ver a Bíblia lá. Irmãs, por exemplo, andam com Bíblia dentro da bolsa para não desconfiarem que tem Bíblia na mão. Hoje você não vê quase ninguém andando com Bíblia na mão hoje. Ah, mas tem gente que anda, claro, tem gente que eu ando, mas tem muitas pessoas que não vão com Bíblia mais na igreja. E é por isso que Jesus não se apresenta a você. Como é que ele vai se apresentar a você? Ah, Gil, Moisés, ele tinha também o dom da palavra. Gil não tem o dom da palavra mais. Mas como é que você vai ter o dom da palavra se você pega as palavras nas redes sociais para poder ver o que Jesus vai falar com você? Eu não tenho nada contra pastores das redes sociais. São pastores abençoados. Mas experiência, irmãos, é com você e Deus. É com você, o pastor da rede social, e você não. Por isso que existe o deserto. A palavra de Deus fala também que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo também. Mas antes de colocarmos essa palavra, eu quero fazer duas perguntas aqui. E os irmãos puderem responder aqui na rede social, né? Vocês que estiverem nos assistindo aí, que eu estou vendo aqui 2 pessoas nos assistindo. Se tiver mais pessoas que quiserem participar, é bênção para nós aí. Eu tenho 2 perguntas para fazer aos irmãos aqui. Quantos querem nessa tarde ser cheios do Espírito Santo? Primeira pergunta. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Coloca aí, eu quero. Pode colocar aí se quiser. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque Moisés era cheio do Espírito Santo. Ah, mas na época de Moisés não tinha rede social. Realmente não tinha.
Não tinha computador, não tinha laptop, como o irmão colocou aí, não tinha celular, não tinha tablet, não tinha nada disso. Então, Jesus tinha mais liberdade em se apresentar para esses homens. Jesus tinha mais liberdade. Agora com as redes sociais entrando, as redes sociais tomaram a liberdade de Jesus entrar na presença. Outra pergunta que eu vou fazer aos irmãos agora também, a última pergunta. Quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Porque Moisés foi levado ao deserto. Jesus convocou Moisés para o deserto. Porque quando Moisés estava com a família dele, era uma bênção. Família, os filhos, esposa. Bem que a família de Moisés estava no deserto também. Mas particularmente, antes de Jesus convocar ele para ir para o deserto, antes mesmo dele ir para o deserto, ele estava com a família dele, na tenda dele, comendo do bem e do melhor, cuidando dos seus animais, cuidando dos seus filhos, suas filhas, das suas noras, dos seus genros, cuidando de todo mundo. Mas é diferente você estar na sua casa e você estar no deserto. Porque na sua casa, você está com a sua família, passando seus problemas para ela, passando suas dificuldades para eles. E no deserto, para quem você vai passar o seu problema? Sabe para quem você vai passar o seu problema no deserto? Para Jesus. Porque Moisés estava no deserto e passou os problemas para Jesus. Senhor, eu vou morrer com esse pessoal aqui. Moisés indagou com Jesus. Senhor, você me trouxe para o deserto para morrer junto com o meu povo aqui de Israel? E sabe o que Jesus falou com Moisés? Vá e marche, que eu vou te mostrar onde tu irás chegar. Porque Moisés não sabia para onde que ele ia, sabia que estava indo. Mas Jesus não revelou a Moisés para onde que ele ia. É por isso que eu perguntei: quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Porque você na sua casa é uma coisa, no deserto você é outra coisa. O que adianta você ser servo na igreja e fora não for? Não é. Não adianta nada. Esse mês de fevereiro é um mês pesado, em que o Espírito Santo vai nos testar, como testou Moisés e como testou Jesus no deserto também. Esse mês de fevereiro é um mês pesado. Não precisa nem falar o que é, que todo mundo sabe o que eu estou falando. Não adianta nada, Gil, eu não estou lá. Mas está em casa ouvindo, tal, em casa assistindo, é a mesma coisa. E Gil, como é que eu vou fazer, Gil? Eu estou no deserto, e aí como é que eu vou fugir disso? Sabe como é que Moisés fugiu disso? Moisés subiu ao Monte Sinai. Ele fugiu do povo que estava ali. E subiu para conversar com Jesus lá no monte. E a palavra de Deus fala que Moisés ficou 40 dias, 40 noites no monte com Jesus, conversando com ele. E o povo falou: "Epá, agora Moisés foi embora, nos deixou morrer aqui no deserto." Quantas vezes você pensou que Jesus ia deixar você morrer no deserto? É por isso que eu falei, irmãos, eu fiquei a semana toda orando ao Senhor, pedi ao Senhor uma palavra. Ontem na igreja teve relógio de oração, ontem na igreja. De 6 da manhã até as 8 horas da noite, revezando, orando. 1 hora de oração. Aproveitando e colocando também a irmã Lucília na oração também, colocando também os irmãos aqui, pastor também, colocamos os irmãos na oração também. Colocamos também essa palavra nessa live dessa tarde também na oração também. E agora, como eu vou me fugir disso?
Como eu vou desviar dos meus olhos? Porque você vai ter que fazer o quê? Deus te orienta nessa noite. No mês de fevereiro, fechar os ouvidos, tapar os olhos, fechar sua boca. Por quê? Ouvir coisas que não são do Senhor, do agrado do Senhor. Ver coisas que não são do agrado do Senhor. E cantar músicas que não são da parte de Deus. Você está no deserto, meu amigo. Você não quis ser servo do Senhor? Você não quis aceitar o Senhor Jesus como seu eterno Salvador? Agora é prova. Agora nós vamos ver quem é o servo genuíno e quem não é. Como diz na palavra, vamos separar o joio do trigo. Eu não estou assustando ninguém, querendo deixar ninguém preocupado, não. É Jesus que manda falar com você nessa tarde isso aí. Levou Moisés. E a palavra de Deus fala também em Mateus 4:1, diz assim: Então Jesus foi levado em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto que Jesus pegou foi o mesmo deserto que Moisés estava. A única diferença é que Moisés tinha companhia do povo e Jesus não tinha companhia. Não tinha companhia. Era Jesus e ele só. Mas o Espírito Santo estava com Jesus, estava, mas o Espírito Santo também deixou Jesus sozinho também para ver o que ele ia fazer. Como Jesus ia reagir. Então o que o diabo faz? Pede permissão ao Espírito Santo de atentar a Jesus. O diabo não faz nada contra você se ele não tiver permissão de Jesus. Ele não faz nada contra você se Jesus não permitir que o diabo faça com você alguma coisa. Então o que aconteceu com Jesus foi isso. Então o deserto tem os obstáculos. E como Jesus conseguiu sair dessa situação? Em jejum e oração. Para você conseguir vencer esse deserto que eu estou falando, que não é o deserto nosso aqui, é além desse, que não tem nada no deserto. Que o nosso mundo aqui é um deserto, mas é nesse mundo que Jesus está falando, nessa tarde. É outro mundo, um outro mundo não tem nada, deserto não tem nada. Areia, sol, calor, frio, tempestade de vento, temperatura alta e baixa, areia quente. Vocês terem uma ideia, irmãos, durante o dia lá, a areia é tão quente, que se colocar o seu pé nessa areia, em segundos, o teu pé, ele queima, em segundos, com o pé descalço. Imagine a roupa da época, a roupa mais grossa, que não é nossa roupa hoje, né? Não é essa camisa que eu estou usando aqui agora, né? Roupa de Moisés era uma roupa pesada, uma roupa quente, abafada. Do povo também, era uma vestimenta totalmente diferente da nossa hoje. Os calçados eram calçados de couro. Não era qualquer tipo de calçado. Esquenta, que muitas vezes aperta o pé, dói o pé. Crianças também estavam nesse deserto. Adultos, mulheres grávidas também estavam nesse deserto. Crianças recém-nascidas, crianças de colo, amamentando, estavam também nesse deserto. Idosos também estavam nesse deserto. E quem também esteve no deserto? Um outro servo também. Nós falamos de Moisés, de Jesus. Agora nós vamos falar de um outro profeta também que esteve no deserto. Que foi o profeta Ezequiel.
O profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus forte e Deus que se torna forte. Para você vencer o deserto, depois que você sai do deserto, você se torna forte. Porque quando você está fora de deserto, você está fraco. Mas quando você passa pelo deserto, você passa todas as dificuldades do deserto, você volta para você onde você estava, você se torna um homem mais forte. Um homem mais fortalecido na presença do Senhor. Então, o nome Ezequiel no hebraico significa Erezé. Então, Ezequiel, ele era filho de Buzi, pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro dele, Ezequiel. E o nome dele leva no Antigo Testamento. Então, Ezequiel, ele teve uma função muito grande na palavra do Senhor. Ezequiel, ele foi um homem que ouviu a voz do Senhor. E outra coisa também, que Jesus nos fala aqui agora. Jesus fala no nosso ouvido, a gente vai transmitindo, né? Jesus, Moisés, Ezequiel foram obedientes à voz do Senhor. Sabe por que muitas vezes Jesus não fala conosco? Porque nós somos desobedientes às voz dele. Jesus não gosta de ninguém desobediente. Então, Jesus, Moisés e Ezequiel foram homens que obedeceram à voz de Jesus. Você quer ser vitorioso? Obedeça à voz de Jesus. Não obedeça à voz da sua consciência, não, que a sua consciência vai te confundir. Então, a palavra de Deus fala aqui que Ezequiel foi transferido em espírito ao deserto. Por isso que eu perguntei e repito. Quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Levou Moisés, levou Jesus e levou Ezequiel. Os três em espírito. O interessante disso tudo, que Ezequiel, Jesus perguntou a Ezequiel. Ezequiel foi transferido, colocado em espírito, num vale de ossos secos. Quem sabe nesse deserto tem osso seco aí, você não sabe. Quem sabe a sua família está passando por um problema de dificuldade. Você muitas vezes não quer ir na igreja. Ah, domingo hoje na igreja? Ah, não, vou não. Vou descansar, que amanhã eu tenho que trabalhar. Sabe por que você está pensando assim? Porque você não passou pelo deserto. Porque se você passasse pelo deserto, você não teria essa mentalidade. Ah, não vou na igreja não. Amanhã é segunda-feira, tenho que trabalhar, estou muito cansado. Já imaginou se Jesus falasse também, eu não vou morrer na cruz não, eu estou muito cansado, não vou não. Já me bateram, já me xingaram, já me cuspiram, eu não vou morrer na cruz não, Senhor. Eu não, de jeito nenhum. Já imaginou? Já imaginou se Moisés falasse com Jesus, eu ir no deserto, sair daqui da minha parentela, largar minha família para ir para o deserto lá, encarar Faraó para trazer o povo para a terra prometida? Não, Jesus, estou muito cansado, não faz isso não. Já imaginou se Ezequiel falasse a mesma coisa? Eu não vou não, eu estou cansado, Senhor. Eu ir lá, se me transferir o espírito lá pro Vale de Ossos Secos, não, que eu vou lá, muito cansado. É por esse motivo, irmão, que Jesus não se apresenta a você como apresentou para Moisés, para Ezequiel e para Jesus.
É o que eu falei, a nossa mente atrapalha muito. É a luta da carne contra o espírito. É a luta da carne contra o espírito. Ah, vou ter que ir na igreja hoje, aí, como é que, caramba, não vai dar não. Então, a palavra de Deus fala aqui que Jesus perguntou, Jesus primeiro levou Ezequiel ao vale de ossos secos. A palavra fala que Ezequiel andou, começou a andar pelo esse vale de ossos secos. Ele pisava em esqueletos, uma grande multidão de esqueletos. Jesus levou ele em espírito, por isso que eu perguntei. Novamente eu vou perguntar aqui, né? O Espírito Santo pode me perguntar de novo, né? Quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Meu Deus. Porque você muitas vezes está aí na tranquilidade, em casa, com a minha família é bênção. Mas no deserto vai ser a prova final. Se você vai passar no teste ou não. Graças a Deus, graças a Jesus, Moisés passou, Ezequiel passou e Jesus também passou. E a palavra de Deus fala então que Jesus perguntou a Ezequiel. Mas por que Jesus perguntou a Ezequiel se ele tinha poder para ressuscitar o vale de ossos secos? É uma pergunta, né? Sabe por que Jesus perguntou a Ezequiel? Para ver se ele tinha fé. Porque ele viu aquele vale de ossos secos ali e agora. Como é que eu vou fazer esses ossos se tornarem humanos? Então Jesus pergunta nessa tarde. Pergunta nessa tarde. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Foi a pergunta que ele fez a Ezequiel. Ele chama Ezequiel de filho do homem. Ele não chama Ezequiel pelo nome. Ele chama Ezequiel, ele chama de Ezequiel de filho do homem. Por que filho do homem? Porque Ezequiel é filho de Jesus. Eu sou filho de Jesus. Lucívo também é. Pastor Eliseu também é. Adriele também é. E mais outros que estão nos assistindo também são filhos de Deus. É por isso que... Interessante isso, né? Jesus não chama Ezequiel pelo nome, ele fala filho do homem. Chama Ezequiel de filho do homem. Mas no homem, ser humano, homem espírito, ele pergunta a Ezequiel, será que esses ossos podem ter vida, podem reviver? E você acha que você pode fazer esses ossos reviverem novamente? E Ezequiel responde a Senhor Jesus, responde na mesma hora. Senhor, Deus, usa a mim. Então, se você quer sair entrar nesse deserto, se você deseja entrar nesse deserto, você tem que falar com Jesus. Jesus, me usa nesse deserto. Que eu não sei o que eu vou encontrar lá. Mas João falou que não tem nada no deserto, não tem mesmo. Mas você pode encontrar a voz de Jesus lá no deserto. Ou a voz do diabo. Moisés, ele ouviu a voz de Jesus no deserto. Jesus não. Ele ouviu a voz do diabo no deserto. Então, o que eu falei? Muitos falaram, não quero para o deserto não, misericórdia. Se você não for para o deserto, você não vai ter forças para lutar e para encarar a vida cotidiana que você tem. Então, a única forma de você vencer a luta é você ir para o deserto. E a palavra de Deus fala, então, que Ezequiel respondeu, Senhor, Deus, usa-me a mim. Olha que ele colocou, Senhor Deus. Olha que ele falou para Jesus, Senhor Deus, olha só. Ele tomou posse de Jesus, Senhor Deus, Senhor.
Senhor é um pronome de tratamento. Senhor é reconhecer que Jesus é o único da vida dele, é o único da sua vida. Senhor é autoridade. Senhor. Senhor Deus, usa a mim. E ele fala, profetiza sobre esses ossos. Fala com Ezequiel. Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. Eu não sei como é que está a sua vida no seu lar aí, mas Jesus manda te falar nessa tarde agora. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre o seu trabalho. Profetiza sobre o seu pastor da sua igreja. Profetiza sobre as ovelhas, irmãos da sua igreja. Profetiza sobre esses ossos. Ossos somos nós. Profetiza sobre sua família, seu lar. Profetiza. E diga-lhe: ouçam a palavra do Senhor. Então, Ezequiel e Jesus estavam ali conversando entre eles dois. O interessante é que nesse texto de Ezequiel conversa com Jesus. E Moisés também, no deserto, conversa com Jesus. Só que Jesus, na passagem dele, ele conversa com o diabo. Só que a conversa de Jesus com o diabo é diferente. O adversário queria destruir Jesus de todas as formas, aproveitando que estava no deserto. Só que o diabo não sabia que Jesus estava em consagração. Sabe por que ele não sabia? Porque a consagração ela é individual. Ela é secreta. Ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. Você não precisa subir num prédio bem alto. Eu estou em consagração. Eu estou jejuando, eu estou orando. Ninguém precisa saber disso. É entre você e o Espírito Santo. Então, o diabo não sabia que Jesus tinha estado em consagração. Falou, pá, agora é um prato cheio para mim. Eu vou pegar Jesus agora, eu vou destruí-lo. Mas ele não conseguiu porque Jesus estava em consagração, em oração. Então, para você vencer o diabo, você tem que estar em jejum e oração. E nesse mês de fevereiro, você vai ter que estar em consagração e jejum. Ah, Gil, é muito difícil fazer jejum, Gil. Eu não gosto de jejum, não. Muito difícil. Oração, é muito difícil. Então, meu amigo, você não... Se você for para o deserto, você vai morrer no deserto. Então, é melhor você nem ir para o deserto. Se você tiver essa mentalidade, não vai, não. Que você não vai se dar bem lá. Você vai morrer, chegou no deserto, opa, vai morrer de frio, vai morrer quente lá, vai morrer frito lá, não vai adiantar nada para você. Por deserto são aqueles que têm, sabem e são dependentes do Senhor. Para ir para o deserto, você tem que ser dependente do Senhor. Senão você não vai. Você desiste. E a palavra de Deus fala, então, que a palavra do Senhor assim diz: esses ossos vão reviver? Então Ezequiel ouviu um som de ossos batendo no outro. De ossos batendo no outro e se ajuntavam automaticamente. Ezequiel ficou assustado vendo aquela situação, vendo aqueles ossos ali, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Começou a juntar tudo, só que ainda estava em esqueleto. Não estava totalmente purificado o corpo. E novamente Jesus fala, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. A segunda vez ele pede a Ezequiel. E Ezequiel obedeceu. É o que eu falei. Para você vencer o deserto, você tem que ouvir a voz do Senhor e tem que obedecer a voz do Senhor. Senão você não vai vencer o deserto. Tem evangélicos, tem cristãos que são rigorosos.
acham que podem vencer o deserto sozinhos, acham que são super-heróis. Eu consigo vencer sozinho. O adversário não precisa fazer jejum, oração, não. Eu venço o adversário tranquilamente. Não vence, não. Porque o adversário é mais poderoso que você. Só não é mais poderoso que Deus. Mas mais que você, ele é. Por que tem tantas famílias sendo destruídas hoje? Tantos casais se separando hoje. Por quê? Porque não buscam Jesus. Preferem muitas vezes a família estar em decadência de que ter Jesus na sua família. Ter Jesus como membro do seu lar. Fazendo parte da sua família. E a palavra de Deus fala aqui que começou a aparecer tendões nesses ossos. Aí Jesus fala, o Espírito profetiza filho do homem. Fala com Ezequiel. Profetiza filho do homem. Ezequiel, pela terceira vez, Ezequiel obedeceu à voz do Senhor. Terceira vez, hein? Será que você teria paciência no deserto de obedecer a Jesus? Que Jesus só tirou Ezequiel depois que Ezequiel completou tudo que tinha que completar. Então Jesus não vai tirar você do deserto enquanto você não fizer a vontade dele. É o que eu perguntei. Quem quer que o Espírito leve até o deserto? Por isso que eu perguntei isso no princípio da live aqui. Por isso que o Espírito Santo manda te perguntar novamente aqui. Quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Quantos querem? E Ezequiel, então, ele não saiu do deserto enquanto não completou o que tinha que completar. Então a palavra de Deus fala aqui que eles se puseram em pé, formando um grande exército. E ele fala, Jesus fala com Ezequiel, filho do homem, esse exército é toda a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Eu, Lu Silva, Pastor Eliseu, Adriele, Paulo Roberto, agora Paulo Roberto entrou agora, Paulo Roberto. Esses são a casa de Israel. Então, se você quer que na sua casa seja uma casa de Israel, profetiza sobre esses ossos. Mas para você profetizar, você tem que obedecer à voz de Jesus. Pela terceira vez, Ezequiel ouviu a voz de Jesus. E obedeceu. Só que muitos servos hoje não obedecem à voz de Jesus hoje. Acham que no deserto podem vencer a dificuldade sozinhos. Mas não podem. Não conseguem. Não adianta. Não adianta que não vai conseguir vencer. Não sou eu que estou falando, o Espírito Santo está falando essa tarde aí. Então que você venha guardar essa palavra. Que você venha guardar o exemplo de Ezequiel, exemplo de Moisés e o exemplo de Jesus. Tem muitos exemplos aqui. Se eu for contar exemplos aqui de o deserto aqui, eu vou ficar segurando a Lu Silva até amanhã aqui, se bobear até domingo que vem. Mas a nossa função é só trazer esses 3 exemplos aqui. Os 3 venceram o deserto. Gil, mas Deus é Deus, é. Você pode vencer o deserto. Jesus falou, sede santos que eu sou santo. Você pode vencer também. Mas Ezequiel, Gil, é homem de Deus aí, ó. Eu ouvi a palavra. Você pode vencer também. Mas Moisés, você pode vencer também. Para encerrar aqui, eu vou falar mais uma coisa para encerrar, para não segurar muito a Lu Silva aqui. Agradecer a Lu Silva pelo carinho, pela atenção, pela confiança, pela paciência até agora com a gente aí. 3 coisas você vai ter que ter para vencer esse deserto. Ouvir a palavra de Jesus,
obedecer ele e pedir para Jesus te levar ao deserto. Se você não ouvir a voz de Jesus, se você não obedecer a Jesus, e se ele não te levar ao deserto, sua vida não vai ser a mesma. Vai ter dificuldade, vai ter obstáculo, vai ter problema. Ah, mas está entendendo. Vai ter, mas só que vai ser mais alívio para você. Porque quando Jesus voltou do deserto, ele voltou mais forte. Quando ele conseguiu vencer as palavras do adversário, ele voltou mais forte, mais confiante. Quando Ezequiel foi levado ao deserto e conseguiu fazer que aqueles ossos se tornassem humanos e se tornasse o grande exército de Israel, ele veio mais forte. Quando Moisés cumpriu, não é, a promessa que era para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para uma terra que emana leite e mel, subiu lá, pegou as tábuas da lei, desceu. Moisés voltou para o seu povo mais forte, mais confiante. Ah, mas Jesus morreu. O Moisés morreu antes. Morreu, mas ele foi confiante. Para a família dele, a família eterna, não é eternidade. Então, irmãos, a palavra é essa aí, não é minha. Mais uma vez, pergunto. Quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Meu Deus, é forte. Quantos querem que o Espírito te leve ao deserto? Levou Moisés, passou no teste. Levou Ezequiel, passou no teste. Levou Jesus, passou no teste. Agora é a nossa vez de passar nesse teste. Nesse mês de fevereiro. Esse mês de fevereiro. Não precisa nem dizer o que é. Todo mundo sabe o que vai acontecer no mês de fevereiro agora. Semana que vem já. Já está aí nas portas já. A Adriele colocou: eu quero com a ajuda de Deus. Muito bem, Adriele. Isso aí. Com ele na frente sempre. Isso aí, Adriele. Isso aí. Se você não for para o deserto, você não é servo de Deus. Que lá que você vai ser a prova maior para você. Lá que o Espírito Santo vai testar com você. O Espírito Santo, os anjos e Deus vão testar com você. A prova final. Que aí você passar essa prova, o seu nome automaticamente já está escrito no livro da vida. Já está escrito lá. Mas vai colocar o seu nome novamente embaixo do livro da vida ali. Pela segunda vez vai colocar o seu nome lá. E vai colocar um Vzinho assim, ó, aprovado. Jesus não está nesse deserto, não. Se você não estou obrigando ninguém na igreja, não. Não estou obrigando ninguém a ir. Mas se você não for na igreja, você, quando for para o deserto, você vai morrer no deserto. Você não vai passar nessa prova. A prova de Deus é no deserto. Porque tanto na igreja, lá em casa, é uma coisa, mas no deserto é outra coisa. Você e Deus só. É você e você. Você não vê mais ninguém. Você só vê duna, só vê areia, não vê mais ninguém. Só vê calor, vê frio, mais ninguém. Pensou você no deserto durante a noite sozinho, tudo escuro? Nem lanterna você vai ter. O Espírito Santo não vai deixar você com lanterna, não. Jesus, quando foi para o deserto, ele não tinha lanterna, nem tocha. Jesus foi no escuro mesmo. Moisés, quando subiu o Monte Sinai, aqueles filmes mostram, né? Moisés subindo ali com a tocha, mas não tinha tocha, não. Moisés subiu sem nada, tudo escuro. Nesse filme mostra Moisés subindo com a tocha, ali, iluminando o caminho. Esse Moisés não é esse Moisés, não. Moisés subiu sem luz, sem nada, tudo no escuro. Ezequiel também, quando ele estava ali no Vale de Ossos Secos ali, não tinha iluminação, não. Era tudo escuro. Ele pisava ali, só via ossos, não sabia o que estava acontecendo. Tanto é que ele fala: como eu vou fazer esses ossos virarem o exército? Porque ele não podia ver. Estava escuro ali. Ele não tinha como enxergar os ossos no chão. É tudo escuro. Então, se você for para o deserto, você não vai ter luz. Vai ser escuridão, meu amigo. É prova. É teste.
Então, que você possa passar nesse teste. Lúcio, obrigado, querido, pelo carinho, viu? Deus abençoe a irmã. E mais ou menos pergunta aqui. Quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Quantos querem? Eu quero. Antes da live eu não queria, não. Mas já que o Espírito Santo falou que tem que ir, eu quero. Amém. Então que você possa ir ao deserto. Tudo escuro. Frio, calor, sem luz nenhuma. Moisés não tinha luz, Ezequiel não tinha luz, e Jesus também não tinha luz. A luz era Jesus, mas não tinha luz, não tinha iluminação. Exército escuro. Então, deserto é uma prova que você tem que passar. Porque você passando pelo deserto, você vai vir para a sua casa, para a sua igreja mais confiante na obra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo carinho. Deus abençoe. Obrigado. Amém, pastor Gil. Deus abençoe. Obrigado.